Olá, mulheres que brilham, homens incríveis que nos acompanham. Muito feliz com mais uma semana extraordinária. E está no ar a partir de agora mais um episódio do Pode Brilhar, o podcast exclusivo da revista Mulheres que Brilham, que vem iluminando mulheres ao redor do mundo. É uma grande conquista, 14 países sendo transformado pelo legado de mulheres que realmente iluminam e fazem acontecer. E falando em mulher, conquista e brilho, eu trago uma convidada mega especial, Márcia Pantrigo, especialista no desenvolvimento humano, trabalha com consultoria de sucesso, consultoria empresarial. É isso mesmo, Márcia? É isso mesmo, Lívia. E eu quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui por essa oportunidade de falar um pouco da minha trajetória, de falar um pouco sobre o desenvolvimento humano e com o sucesso do cliente. Fazer com que o cliente volte a olhar para ele e a sonhar novamente. Isso é muito, muito grandioso para mim. É como se eu visse nele uma realização de um sonho. Olha, parabéns por toda a jornada. Como nosso objetivo aqui, Márcia, é inspirar essa mulher incrível que nos acompanha. Primeiro vamos falar o que é sucesso, porque o sucesso é sua marca registrada, né? Você auxilia o empreendedor a ter sucesso. Exatamente, exatamente. Hoje eu trabalho com 2 especialistas, eles trabalham com donos de loja, e eles fazem ali, dá uns processos, algumas coisas, mas eu faço a parte onde eu acompanho o cliente para saber se realmente ele está seguindo os passos para ter sucesso. Mas além disso, além dessa parte empresarial, nós temos a parte humana, e essa parte humana do sucesso da pessoa é o mais importante, porque se ela tem sucesso para ela mesma, ela caminha todas as outras áreas, tem sucesso também. E é fazer com que ela volte a olhar para ela, volte a entender aquilo que ela realmente quer. E aí sim a gente trilhar um caminho de sucesso. Olha que incrível, pelo que eu entendi, você começa então com mapeamento para entender aquele cliente, o que é o sucesso para aquele cliente. Exatamente. E você trabalha a parte emocional, mental, porque uma mente funcionando de uma forma padronizada, programada para o sucesso, não tem como dar errado, né? As outras coisas. Não tem como, e tem tudo a ver também com a vontade. O que você quer de verdade, né? Às vezes nós ficamos pensando alguma coisa, querendo alguma coisa, mas será que aquilo está mesmo agindo dentro de você? É aquilo que o seu coração pulsa? Nem sempre é. E quando isso não pulsa dentro de você, o sucesso não vem. Porque não tem energia, né? Não tem energia. Então é necessário você realmente saber o que você quer. E para saber o que você quer, primeiro você precisa fazer o quê? Conhecer a si mesmo. Perfeito! Essa é a parte mais difícil, é a mais desafiadora para as pessoas olhar para si, porque elas querem se esconder das dores, elas querem se esconder dos desafios e não olha para si. Então vive num mundo imaginário e voltar para si cria uma ilusão, né? E vive aquela ilusão. Mas voltar para si é sim enfrentar os medos, enfrentar os desafios, saber que você é forte, resiliente e capaz de conquistar tudo aquilo que você quer. Gente, eu vou pedir para você falar de novo para essa mulher que nos acompanha, olhando no olho dela, porque essa câmera é um portal. E tanta mulher que tem potencial, mas duvida de si mesmo, né, Márcia? Sim. Repita esse mantra. Sim, sim. O sucesso, ele vem através de você olhar para si, daquilo que você realmente quer. Não ficar se escondendo atrás dos medos, dos desafios, mas sim olhar para dentro, saber aquilo que pulsa no seu coração. E todas as vezes que você desejar algo e sentir no seu coração, você pode ter certeza que o sucesso é garantido. Incrível, e é muito lindo esse encontro com a nossa criança interior, que muitas vezes está ferida, está abandonada. A gente acaba tendo algumas reações, algumas atitudes baseadas naquela criança que não foi curada, tratada ou vista, né? Exatamente. Fala mais sobre essa parte, Márcia. Eu era essa criança, a adulta que vivia a criança ferida. Até mesmo entender o porquê de tudo que estava acontecendo, foi um processo muito ruim. Um processo de depressão, um processo de crises de pânico. Mas quando eu entrei num processo de desenvolvimento, que eu comecei a olhar para mim e não mais achar um culpado daquelas dores, tudo muda.
você começa a ter empatia com o outro, ter empatia com o pai, com a mãe, porque a nossa criança parece que ela é envolvida no pai e na mãe. E aí algumas coisas que não foram bem atendidas, e aí o adulto vem e fala... Se torna armadura, né? A armadura, exatamente. E corre o risco de fazer até mesmo seguir os mesmos padrões com os próprios filhos, com o esposo, com a esposa, e fazer com que entender essa criança, ressignificar essa criança é libertador. Para mim foi libertador. Encontrar comigo mesmo, saber que aquilo que me aconteceu não é aquilo que eu sou, mas o que me define é aquilo que eu quero ser. Isso é importante. Não importa aquilo que você já passou, traga isso como algo positivo para você. O que você aprendeu com aquilo? Aquilo que você não quer mais. Aquela criança era indefesa, não tinha ninguém para defender. Mas hoje você adulto, você pode dizer não, você pode dizer sim. Você sabe dar os limites. É aprender a se posicionar. Perfeito! Vocês viram, gente, uma mentoria de milhões. Então você, mulher que nos acompanha, pega agora um papel e caneta, porque hoje é a sua oportunidade de virar a chave, de reescrever uma nova história e a começar, como a Márcia disse, a se conhecer, a entender qual é o seu propósito, o que você de fato quer. Eu acredito que não é nem o que eu quero, é aquilo que eu nasci para fazer, porque eu te vejo, Márcia, cumprindo o seu propósito, com um brilho no olho, com alegria, depois que você se encontrou com a sua criança, ressignificou e virou a chave, né? Sim. Qual é a primeira dica, então, para essa mulher sair daquele lugar de vítima e, de fato, se tornar protagonista? Não ter medo de olhar para dentro. Não tenha medo disso, de olhar para aquela criança. É claro que você vai sofrer naquele momento, vai doer, porque você vai olhar coisas que vai mexer com você, mas saber se resignificar, saber olhar para aquilo e trazer um aprendizado. Eu escrevi um livro chamado Mulheres Memoráveis, fiz a participação. Que legal! Onde eu conto ali um pouco da minha história. E foi exatamente isso que eu escrevi no livro. Eu olhei para aquela criança que sofreu bullying, sofreu abusos, mas que hoje ela pode ser aquilo que ela quer, de fato. Ela pode olhar para tudo aquilo e não fazer... Não doer mais, Não doer né? mais. Eu sofria bullying porque eu tinha as perninhas tortas. E toda vez que eu andava, eu caía. Hoje eu continuo com as pernas tortas e tá tudo bem. Eu vejo as minhas fotos e eu vejo as minhas perninhas toda torta, o pezinho um do lado do outro, e eu me acho linda, maravilhosa. Enquanto lá, quando criança, eu me escondia. Eu tinha vergonha, os amigos tiravam sarro, colocava apelido, e isso me deixava presa. Eu cresci achando que eu não era capaz. Eu cresci achando que não era possível ser quem eu sou hoje. Olha só. Mas olhar para tudo isso e entender e dar a aquelas crianças quais os recursos elas precisavam naquele momento para que não acontecesse aquele bullying. Fazer esse processo foi muito bom. Os abusos que aconteceram também, olhar para aquela pessoa, olhar para mim, para a minha criança, e levar aqueles recursos, eu adulta hoje, levar aqueles recursos que precisavam foi importante para eu resignificar. Então é exatamente isso, não ter medo de olhar no que passou e saber que algo além a espera por você. Porque isso é uma verdade para mim. Deus fez tudo para que nós vivemos o extraordinário. Com certeza. Tudo é maravilhoso. Tudo que Ele deixou para nós é belo. E nós não estamos aqui para viver uma vida de sofrimento, Concordo. Uma vida de luta. Não. Nós estamos aqui para viver com leveza e para aproveitar o extraordinário. Eu sou uma mulher extraordinária, você é uma mulher extraordinária, todas nós somos uma mulher extraordinária e nós devemos viver isso. Não devemos nos prender àquilo que nos aconteceu, alguma tragédia, algo ruim. Não, vamos ter aprendizado né? E saber nos posicionar. Saber que hoje eu posso dizer não. Hoje eu posso escolher os caminhos. Talvez o caminho que vai me levar não é a verdadeira conquista, mas eu pude decidir por mim. Não teve uma outra pessoa que decidiu. Então, isso é maravilhoso.
você poder tomar as suas decisões, você poder seguir e viver esse extraordinário que Deus preparou para cada um de nós. Incrível, Márcia, parabéns! Eu vejo esse podcast, mulher, como um chamado sobrenatural para você, de fato, mudar de mesa, ir para um próximo nível. Preste muita atenção. Você pode escolher para onde você vai olhar. Se você vai olhar para a dor ou para a lição que aquela dor trouxe. Se você vai acreditar nos rótulos que tentaram, né? Porque tentam nos rotular o tempo todo. Sim. Se você vai acreditar em mentiras sobre você, ou se você vai se enxergar como você realmente é. Filha do Deus Todo-Poderoso, que te criou a sua própria imagem e semelhança e te deu o poder de viver uma vida abundante, uma vida extraordinária e que nos promete entregar além do que pedimos, pensamos ou sonhamos. É grande demais, é poderoso demais, né, Márcia? É maravilhoso tudo isso. E você se reconhecer quem você realmente é. Reconhecer o que você faz aqui. O que cada um de nós fazemos aqui nesse mundo. Cada um de nós viemos com um propósito. E descobrir esse propósito é viver uma vida com leveza. É saber que aquilo que você faz para o outro tem um significado importante na vida dele. Sim. É como se nós fizéssemos partes do reino. Né? Como se nós fizéssemos parte do reino, fazer com que outras pessoas vivam uma vida mais leve, uma vida feliz, uma vida cheia de sonhos, de propósito, e isso faz com que realmente fosse um chamado de Deus falando assim, vem aqui minha filha, você faz parte sim do meu reino e é você que faz com que essas pessoas mude de vida, se transforma e queira vir também viver esse extraordinário. Olha que incrível! É sobre deixar uma marca, um legado, né? Porque a vida é tão limitada. Sim. Você comentou do bullying. Se as pessoas tivessem noção de que é uma casca limitada, que logo, logo vira pó, mas nós somos muito maiores espíritos designados para uma missão de transformação, tudo seria diferente. Sim. Por isso esse despertar é muito importante, né, Márcia? Sim, é muito importante. E hoje nós vivemos um mundo que isso está muito normal. Está muito normal tratar o bullying no colégio, o bullying na família, o bullying na sociedade. Está muito normal isso. Com a internet piorou, né? A internet piorou. Mas o que nós podemos fazer para melhorar? Uhum. E às vezes o bullying começa por nós mesmos. Às vezes a gente não se reconhece o título que as pessoas estão colocando para nós. Verdade. E aí a gente faz com que esse bullying se aumenta e cresce. E aí se torna verdade. Sim. Então, já que a gente tem a capacidade de tornar verdade um bullying algo que é ruim, por que não se tornar verdade naquilo que é de fato sucesso? Olha que só, é bom? Gente, porque fomos treinados a olhar sempre pro negativo, né? Sim, sim. Mulher, olha isso, fala de novo, Márcia. Nós precisamos olhar para o sucesso, olhar para a verdade, que é a verdade que está dentro de nós. Muitas vezes nós damos mais crédito aos títulos que colocam para nós e títulos negativos. E isso a gente vai dando uma proporção para ele e ele vai crescendo e se tornando verdade. Mas qual é a tua verdade? Quem é realmente aquilo que você quer ser? Então faça isso ser verdade, viva isso intensamente para que você consiga viver com leveza, consiga viver o seu propósito e muito mais feliz. Gente, é incrível. Sabe aquele menino que ele é palestrante hoje, que ele não tem os braços e as pernas? Eu esqueci o nome dele. Sim, eu também não lembro o nome dele, mas eu sei quem você tá falando. Super famoso, né? Sim. E ele comenta, quando ele era pequenininho, ele tava rastejando, bebezinho, e tinha um bebê olhando pra ele. E olha só como nós criamos monstros. Até me arrepio contando essa história. Que ele falava, gente, será que esse bebê tá achando que eu sou um monstro, um jacaré, porque eu não tenho braço, porque eu não tenho perna? Será que ele acha que eu vou morder, fazer alguma coisa? Olha o que ele tava imaginando. E ele queria abraçar a criança se afastando e olhando pra ele. Ele criando um monte de fantasmas. No final, a criança deitou, que nem ele, foi se aproximando, colocou a cabeça assim no ombro dele. Ela tava olhando e pensando, como que eu vou dar um abraço nele? Exatamente, olha só. Exatamente. Então a criança querendo acolher com igualdade, vendo ele como ser humano, mas que tinha aquela limitação, e ele achando, nossa, tá olhando pra mim, não me abraçou, acho que eu sou um monstro. A gente cria coisas que não existem, acredita e sustenta aquele monstro, né? Exatamente, exatamente. Muitos de nós temos algumas limitações. E é que é normal ter essas limitações. Porém, é você que vai definir até onde você quer chegar. Não querer paralisar.
eu tenho uma limitação, não sei fazer tal coisa, então eu vou me paralisar e não vou fazer nada. Não, para eu estar aqui, isso foi treino, porque eu tinha muita vergonha de me posicionar. Eu tinha vergonha, por quê? Porque aquilo que foi rotulado, né? Foi rotulado, você não é capaz, você não pode chegar em lugar nenhum, você sempre vai ser aquela menininha de perna torta que não pode fazer nada. Olha só. E hoje eu sou maravilhosa. Eu considero uma mulher maravilhosa, uma mulher memorável, que sou mãe, sou esposa, sou filha, sou neta, sou tudo aquilo que eu quero ser, né? E hoje estar aqui com você é como se fosse um sonho realizado, mostrando para mim mesmo o quanto eu sou capaz. Olha que lindo, não é uma competição com o outro, Não, é sobre superar os próprios desafios. Exatamente. E nós somos de uma geração que foi muito podada, né? Não faz isso, não fala aquilo, para de dançar que é feio, para disso. E a gente cresce tão dentro de uma caixinha, né? Sabia que você falando isso, você reporta a minha própria vida, né? Eu fui criada exatamente assim. Eu sou filha sou a terceira filha mais nova, a filha que mais a mãe desejou, porque ela tinha 2 meninos e ela queria muito uma menina. E quando veio a menina, é como se ela pudesse colocar numa redoma e fechar e ficar ali. Então nada podia fazer. Não podia brincar, não podia correr. Então imagina a mais nova de 2 irmãos que corria, brincava de bola, bicicleta e corria para lá e para cá, brincava de carrinho de rolemã, e a menina não podia. Olha só. Né? A menina não podia. Então era muito presa. Passeio de colégio, não podia ir. Porque, se a pessoa, minha filha se perde, acontece alguma coisa com ela, então não podia vivenciar esse passeio de colégio. Olha só. E são marcas profundas. Exatamente, que ficam, né? Amizades, nunca era o bom o suficiente para minha filha. Então era aquela proteção que era uma proteção surreal, para falar a verdade. Sim. E às vezes precisa tomar muito cuidado, porque o perigo está muito próximo e acha que se está protegendo muito, mas não está. E não consegue também, os pais não conseguem ver esse perigo muito próximo, porque acha que está protegendo demais. Sim. Né? Então aí precisa tomar esse cuidado. Então esses cuidados que eu tive, essa proteção que eu tive, então me impediu de ser quem realmente eu era. Olha. Então, todas as tirou a vezes, autenticidade, né? Exatamente. Todas as vezes que eu ia precisar me posicionar em público, eu me segurava, porque será que aquilo era para mim? Será que eu podia até mesmo sair de um Precisava lugar? de muita permissão, né? Muita permissão. E eu mesmo não me dava essa permissão. E aí precisou de um corte no cordão umbilical. Isso eu acho que foi o início de tudo. Quando eu entendi todos os processos e precisei fazer esse corte do cordão umbilical, da proteção da mãe, do pai e de quem eu era. Então esse corte, ele não faz muito tempo. Esse corte aconteceu há uns 3 anos para cá. Esse corte do cordão umbilical, onde eu entendi quem era a mãe, quem era a filha, qual era a minha posição e a posição da mãe. Então, uma libertação, né? Essa ruptura foi importante para o meu desenvolvimento e o meu crescimento. E também foi muito mais importante num processo que a minha mãe viveu, eu estar ali próxima dela, mas com posição de filha, e mostrando para ela da mulher incrível que eu sou e que ela podia ficar em paz, que eu conseguiria cuidar de mim, né? Então, aquela mãe que protege muito, ela não consegue nem mesmo fazer aquela passagem em paz. Né? E por isso precisa dessa ruptura. E quando tem isso e a filha se posiciona para ela, mostrando a mulher incrível que consegue tomar decisões, que consegue ir para o caminho certo, a mãe fica em paz. E isso para mim foi importante. Mas eu precisei dessa dor, dessa ruptura, de olhar para mim e ver a mulher que eu sou, e olhar para minha mãe e ver a mulher incrível que a minha mãe é, né? E conseguir fazer isso. E aí olhar para 2 pessoas diferentes e não uma só. Sim, incrível!
mulher maravilhosa, extraordinária. Eu vou te fazer uma pergunta, reflita sobre isso, escreva sobre isso. O que tem te mantido numa zona de conforto? Qual é a dor que você tem procrastinado de não sentir, mas que é necessária para te levar para o próximo nível? Porque muitas vezes estamos presos como marionetes. A gente quer ultrapassar aquele limite, mas a cordinha nos puxa de volta. Exatamente. Então, como a Márcia disse, é preciso corta o cordão umbilical, sofra a dor do desconforto, porque é essa dor que vai te libertar e te fazer viver o extraordinário. Márcia, que lição valiosíssima! E para quem quiser te conhecer, contratar o seu trabalho, como funciona, quais são as redes sociais? Hoje as minha rede social é o Instagram. É só me procurar lá como Pantrigo Márcia. Tô lá no Instagram. E dentro do Instagram também temos ali o livro, onde o livro conta não só a minha história, mas de outras mulheres também memoráveis, que tiveram superação, baseado na fé, baseado na experiência. Também tem um outro livro aí para lançar em junho. Vai ser lançado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Que legal! Emoções que Transformam, eu também estou nesse livro. Na segunda edição do Mulheres Memoráveis, que vai ser lançado em novembro, também estou. E, maravilhosamente, na revista Mulheres que Brilham. Um exemplo, gente, de superação. Mas tudo isso porque ela se permitiu. Ela deixou de esperar pela validação externa, deixou de olhar para as limitações e diz, eu me permito e eu me escolho. E o resultado é, você olha para ela e vê, mulher linda, olha o brilho, olha o sorriso, olha o olhar, e você também pode. Muito obrigada pela sua presença, que Deus te abençoe grandemente. Nos vemos semana que vem. Márcia, muito obrigada. Eu que agradeço você, que Deus te abençoe. Linda o seu propósito de fazer com que mulheres olhem para si e vejam o quanto elas são brilhantes, maravilhosas e podem ajudar outras também. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço.